Graça e paz, meus amados. Solos Cristos, base Pernambuco. Boa noite a todos. Eu falo pela primeira vez, me pronuncio mediante todos os acontecimentos. E eu sei que tem muita gente aí em dúvida, muita gente aí querendo saber o que aconteceu, o porquê disso, o porquê daquilo. Enfim, a reunião de hoje na sede seria basicamente para alguns pontos. Um deles seria o reajuste da mensalidade para baixar a mensalidade, porque percebemos que o clube tinha um lado financeiro saudável, ao contrário das informações que tínhamos, e não havia necessidade de ter uma mensalidade no valor de R$ 40 ou até mesmo de R$ 30. Essa medida foi tomada há pouco tempo atrás, mediante a Assembleia, e alguns dos senhores estavam presentes, porque as informações que nós obtínhamos era assim, não eram completas e tinham algumas falhas. E em detrimento de algumas dessas falhas, nós assumimos a diretoria financeira interinamente e fizemos uma série de avaliações, fizemos uns ajustes nas planilhas, monitoramos, conversamos com algumas pessoas e não vimos a necessidade de fato dessa mensalidade estar aí na casa dos R$ 40, quando R$ 25 pagam os custos fixos da sede, aluguel, água, luz, água mineral e ainda assim café e bolacha. Na ocasião em que eu sugeri o aumento de R$ 10, antes pagávamos 30 e aí consequentemente mudou para 40, existia também um desejo exacerbado de mudar de sede de forma imediata. E como, de certa forma, amadurecendo a ideia e vendo que não é o momento para tal decisão, considerando a conjuntura atual do país, do mundo inteiro, na verdade, né? Dada aí essa pandemia, eu acho que não é justo nem salutar essa mensalidade ficar aí na casa dos 40 ou até mesmo dos R$ 30, quando R$ 25 paga aí os custos da mensalidade da sede, né? Da mensalidade de R$ 25 pagam os custos da sede. Esse era um dos tópicos. O segundo tópico era porque tivemos uma reunião na quinta-feira passada, na noite de quinta-feira passada, na sede mundial dos Solos Cristos, aqui em Areias, Recife, onde estávamos presentes eu, Urso Branco, Siqueira, Padilha, Silas. E nessa reunião ficou decidido que o Urso Branco não somente estaria se desligando da diretoria, da vice-diretoria do clube, mas também estaria saindo do clube Solos Cristos. E nessa ocasião, em meio a diversas tentativas de dissuadi-lo de sua decisão e de forma em que não o convencemos de permanecer no clube, ele se declarou fora do clube e automaticamente eu convidei o Padilha para fazer parte da liderança, assumindo aí a vice-diretoria no lugar do Urso Branco. O mesmo hesitou no momento, mas depois acabou concordando e assumindo o desafio. Nessa reunião também foram tratados alguns assuntos que na verdade já vinham sendo tratados de forma administrativa e talvez seja esse o motivo pelo qual os senhores não tenham tomado conhecimento de alguns fatos que culminaram na chegada a este ponto, em que há uma série de informações conturbadas, enfim. Tomei conhecimento através, inclusive, do conselheiro Siqueira, nesta ocasião, da quinta-feira à noite, em reunião,
que havia um desagrado de todos os membros do Solos Cristos, mediante a minha liderança e a de Urso Branco. E que todos os membros do Solos Cristos estavam insatisfeitos com a liderança atual e procurava Siqueira 24 horas por dia para pedir o nosso afastamento. E daí, lógico, né, isso levanta uma lebre muito grande. Pô, por que todo mundo está chateado, está desgostoso com a liderança? E como eu sempre deixei claro para vocês, eu nunca fui um canal fechado. Todas as pessoas sempre tiveram e têm acesso à liderança para dizer, para falar, para sugerir, para opinar, para falar qualquer coisa, críticas boas e ruins, porque a gente só cresce mediante reflexão, através de críticas. Saber como está o termômetro nos faz andar numa temperatura estável. Fazer com que a gente tenha conhecimento do feeling das pessoas em detrimento de nossas ações nos faz progredir, nos faz avançar, nos faz sermos melhores. Então eu falei para Siqueira que estaria convocando essa reunião, que seria hoje à noite, para tratar desse assunto, perguntar às pessoas, além, lógico, de falar da mensalidade, eu iria questionar os senhores de uma forma a conhecer os fatos que levam os senhores a ter tamanho desgosto e repulsa, como foi dito, da atuação dessa liderança. E, para minha surpresa, o nosso conselheiro Siqueira, num ato de extrema resistência, insistiu que não houvesse a reunião. E eu perguntei, pô, se as pessoas estão desgostosas comigo e você sugeriu que eu saísse da diretoria e entregasse a diretoria, por que eu não posso ouvir das pessoas, até por uma questão pessoal, mesmo que eu saísse, mas para ouvir das pessoas em que foi que eu falhei, para poder evoluir, para poder melhorar. E este simplesmente, não, porque estamos em recesso e a gente não vai chamar ninguém. Eu disse, me permita apenas chamar. Eu poderia, inclusive, como fiz, convocar a reunião, porque, teoricamente, não há problema nenhum nisso. Quem pudesse ir, viria. Quem não pudesse vir, não viria e tomava conhecimento das coisas posteriormente. E ele insistiu que não, porque estava de recesso. E neste discurso, eu questionei por quê. Em 2 momentos você ministrou treinamento, mesmo clube de recesso, e quando eu quero fazer uma reunião para tomar conhecimento de um problema que você está mencionando que existe, mas que eu desconheço, porque ninguém chegou a mim para falar, e você está me negando esse direito, está negando a todos do clube esse direito da gente discutir abertamente e saber quais são os erros que eu estou cometendo, para que eu possa ou melhorar ou até mesmo tomar uma decisão de sair e deixar o clube seguir na direção rumo à felicidade. E ele se negou o tempo inteiro. E eu não entendo por que disso. E aí, para minha tristeza maior, o exemplo que Siqueira tomou como base para justificar a situação foi que me deixou ainda mais constrangido com a situação. Siqueira usou a atual conjuntura política fazendo um paralelo, dizendo, cara, Lula é ladrão, bandido, canalha, vigarista, mas todo mundo gosta dele porque ele tem carisma. Enquanto que você é feito Bolsonaro, faz tudo certinho, tudo como manda o figurino, mas ninguém gosta de você. É uma questão de empatia. Esses foram os argumentos de Siqueira para justificar que eu teria que sair do cargo. Agora, voltando um pouquinho atrás, só um pouquinho, em relação ao 5F e F5. Por que tanta gente comprou aí uma briga sem necessidade? Porque isso não era uma questão de briga, tá, pessoal?
É uma questão de opinião, de posição, e todo mundo tem direito à opinião. Todos vocês têm. Não se permitam ter suas opiniões suprimidas. Todos vocês têm. Eu não tenho contato com Paulo Paiva, eu não vivo em contato, eu não sei nem por onde Paulo Paiva anda. Nunca me encontrei com Paulo Paiva, senão nos momentos em que ele esteve lá na sede do clube. Nunca estive com Paulo Paiva pessoalmente em outro lugar, a não ser nos momentos em que nos encontrávamos na sede, quando ele fazia parte do clube. E também não tenho históricos de ligação. E tudo isso que eu digo a vocês, tá? Eu tenho como provar, tá? Eu tenho como provar. Então, quem quiser a verdade, João 8,32, pode me procurar e eu mostro tudo isso que eu estou dizendo de forma muito tranquila, aberta, sem nenhum problema. Eu tenho como provar tudo que eu estou falando. Então, por favor, não venham com argumentos conjecturados, não venham com suposições sem ter condições de provar. Tudo que eu digo, se é aqui, eu tenho condições de provar. Então, assim, o Paulo Paiva me procurou recentemente, via telefone, ligou para mim e disse, mano, o que é que eu posso fazer para rodar em paz com o meu grupo? Aí eu falei para ele, rode, qual o problema de você rodar com o seu grupo? Não, mas eu quero usar o Manguetal. Aí eu falei para ele, e por que você está conversando isso comigo? Não, é porque eu conversei com Siqueira eu quero paz, meu irmão. Eu quero rodar em paz. E fui conversar com Siqueira para me dar o papel que eu assinei do 5FF5. E ele se negou, disse que eu tinha dado minha palavra e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu não estou satisfeito com isso, cara. Eu quero o papel que eu assinei e ponto. Eu disse, olha, veja só, vou lhe dizer duas coisas. Primeiro, minha opinião pessoal. Segundo, eu vou falar de clube. Minha opinião pessoal é que eu não prendo ninguém. Eu não prendo ninguém. Se dependesse única e exclusivamente de mim, você estaria livre para rodar onde você quisesse sem problema nenhum. Porque quando eu entrei aqui, foi me sugerido, foi dito para mim, através do próprio Siqueira, que inclusive foi um dos motivos dele me dissuadir da minha decisão original, que era não rodar mais nunca em clubes. Ele me pediu para escutar o que ele tinha a dizer da proposta do Solos Cristo. Primeiro, fardo leve, jugo suave, presidente era Cristo e que não tinha luto. Quem quisesse sair, que saísse, fosse rodar livre e feliz aonde quisesse. Eu disse, poxa, parece uma proposta muito boa, me chamou a atenção e naquele momento ele me dissuadiu da minha opinião anterior. E eu comecei a fazer parte do Solos Cristo e durante muito tempo eu acreditei nesse projeto. Em alguns momentos tiveram ocasiões onde Siqueira teve que confrontar diretores de outros motoclubes, cujos ex-membros que tinham saído destes motoclubes ainda estavam submetidos ao luto. E Siqueira muitas e diversas vezes foi nas sedes ou ligou ou mandou o WhatsApp pedindo que esses diretores abrissem mão do luto de determinados ex-membros para que eles ingressassem diretamente no Solos, imediatamente no Solos. E houveram desgastes, houveram uma série de problemas, enfim, não é o mérito da história, mas eu estou fazendo uma síntese aqui para vocês terem uma ideia de pesos e medidas. E na ocasião, Siqueira usava muito o seguinte argumento. Cara, cadê o 70 vezes 7? Somos cristãos. Libera o cara, pô. Perdoa o cara e deixa o cara rodar. Se o cara não quer mais rodar aí, por que você vai segurar? Cadê a irmandade? Cadê o cristianismo? Cadê o 70 vezes 7? No entanto, quando eu comentei que Paulo Paiva havia me procurado para pedir o documento, cara, eu fui assim... Só não me chamaram de arroz doce. Mas eu não estava falando para mim. Meu 5FF5 está aqui, ó. Minha palavra é uma só. Minha palavra é uma só. Eu não tenho interesse em rodar em clube nenhum. Mas eu também não tenho interesse em privar ninguém de suas respectivas liberdades, porque o próprio Jesus Cristo nos concedeu o livre-arbítrio, nos concedeu o direito de escolha. E olhe que é uma escolha importante, a mais importante de nossas vidas, segui-lo ou deixá-lo. Ele poderia impor isso sobre cada um de nós. No entanto, ele não o fez e nem o faz. Então não sou eu, Flávio,
e vou prender ninguém. Isso é um problema, como muitas vezes me disseram, entre o irmãozinho e Deus, e o presidente. Se é que essa pessoa considera Cristo como nosso presidente mesmo. Então, assim, por que para um lado, quando é de conveniência, a história é de um jeito, e quando é do outro lado, que a conveniência não é mais dele, é do outro, a história se reverte, vira exatamente o oposto. Então, assim, coisas como essa geram discussões desnecessárias. Para maior tristeza, irmãos que chegam aqui no grupo nacional, no WhatsApp, com a carinha bonita, citando versos da Bíblia e dizendo: vamos orar pelo clube, pessoal, pelo amor de Deus, porque não sei o quê, porque não sei o quê. São os mesmos que, em detrimento da opinião alheia, começa a botar fly na rede social, no Facebook, no Instagram, dizendo assim: 5FF5, prego batido, ponta virada, a palavra é uma só, é sim, sim, não, não. Cara, fazendo disso descaso, confusão, gerando atrito, levantando contendas. Desnecessário. Não é atitude cristã, não é atitude de irmão motociclista, irmão de clube, está criando contenda com o irmão, porque o irmão tem uma opinião. Então quer dizer que você, meu irmão, que está me ouvindo e me vendo agora, quer dizer que você, se você tiver uma opinião que for contrária à minha, eu tenho o direito de criar um problema mediante a sua opinião e lhe chacotar, lhe desdenhar, colocar em redes sociais, lhe censurando, lhe ridicularizando, fazendo pouco caso do irmão, porque o irmão tem uma opinião diferente da minha? Que é isso, rapaz? Eu acho que estão pintando uma imagem da minha pessoa que nunca existiu, porque tudo que eu fiz foi prezar pelo estatuto que o senhor Siqueira criou. O senhor criou o estatuto e muitas vezes você veio no meu privado dizendo: aquilo ali está errado, vai lá e repreende. Eu ia olhar no estatuto, estava errado, eu conversava com o irmão, dizia para não fazer, tudinho. E depois, quando o irmãozinho vinha lhe procurar, você dizia: tu não sabe que Flávio é rígido que só? Flávio é muito rígido, Flávio é muito certinho, Flávio é não sei o que lá. Se fosse por mim, estava tranquilo. Que é isso, meu irmão? Isso não é atitude cristã, cara. Me perdoe a honestidade, mas isso não é atitude cristã. Então, assim, eu não vou entrar nos detalhes das coisas que eu sei, e você sabe que eu sei, das coisas que eu descobri, e eu tenho como provar cada uma delas. E eu estou, pessoal, aberto, eu estou à disposição para o João 8,32. Para quem quiser descobrir, saber exatamente a verdade, que eu não lavo roupa suja aqui dentro, nem lavo roupa suja lá fora. As coisas que eu tenho guardada, eu poderia muito bem, como diz o ditado, e muitas pessoas veio no meu privado dizer: jogue no ventilador. Eu digo assim: não, tenho responsabilidade com o clube e com as pessoas que entendem que ali é um grupo de fé, um grupo de cristãos e não um grupo de conspiradores que se amotinam para sabotar a liderança alheia. Apresente, mediante estatuto, provas que denotem qualquer ato da minha parte ou da parte de Urso Branco que desabone, que causou qualquer tipo de falta grave ao clube ou a qualquer irmão. Me apresente as provas, porque no estatuto reza que um diretor e um vice-diretor estadual só pode ser destituído de seu respectivo cargo quando este cometer uma falta grave, e essa falta grave ser mediante provas palpáveis, tangíveis, mediante consulta no colegiado e votação no colegiado, para que, se dirimido a favor da expulsão do membro da sua respectiva liderança, seja realizado um novo plebiscito. Ou, se for os dois, diretor e vice-diretor. Se for apenas o diretor, o vice-diretor assume na hora enquanto o diretor é destituído. E não da forma como você fez, passando por cima do estatuto, passando por cima dos membros, passando por cima do colegiado, agindo de forma
irresponsável, agindo de forma unilateral e sem respeitar aquilo que você criou, que foi o estatuto. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você deveria respeitar aquilo que você criou. Você não pode chegar e dar um golpe de Estado, tomar a força diretoria alheia, porque você não está em concordância com o fato do cara aplicar o estatuto. O argumento que você usou para mim, e eu tenho as suas palavras, foi que eu sou certo demais. E quando eu lhe questionei, então quer dizer que eu tenho que ser errado, o clube vai andar na direção errada para a felicidade de alguns. Você disse, paciência. Veja Lula, é bandido, ladrão e vigarista, mas tem carisma. Todo mundo gosta dele, você é igual ao Bolsonaro. Você faz tudo certo, tudo muito justo, tudo muito honesto, mas não tem empatia, e é uma questão de empatia. Você me disse isso, Siqueira. E isso me entristeceu porque eu estou vendo aonde está o seu coração, aonde está o desejo da sua pessoa e o rumo que você quer dar ao clube. Então eu estou sendo destituído do cargo de diretor porque você acha que ser certo demais é um crime. Suas palavras. Tá bom? Então, pessoal, o vídeo está ficando muito longo. Eu vi que Cado não conseguiu colocar o vídeo dele. Pode ser que o meu também eu não consiga. Mas assim, para encerrar o assunto e para a felicidade geral da nação, eu estou dizendo aos senhores que a partir de hoje eu não faço parte mais do Motoclube Solos Cristos Brasil. Eu não compactuo com o que está errado. Eu tenho minhas falhas e meus defeitos. Mas eu não carrego comigo o defeito de compactuar com o erro alheio. Compactuar com coisas erradas, coisas nocivas. E eu não sou vigarista. Eu não sou vigarista. Então, assim, se os senhores querem ficar com o clube e querem botar o clube na direção que os senhores desejarem, isso é um problema, lamentavelmente, para quem ficar. E eu vou orar para Deus para que vocês repensem, reflitam suas ações, porque o que vocês estão fazendo não é para mim. Porque isso não me incomoda em absolutamente nada. Eu não tenho problema com isso. Isso aqui, ó, ao contrário do que você falou aí, você que me deu. Você que me deu. Eu fui entregar, primeiro você me deu o cargo de vice-diretor, que eu nem percebi que você tinha me dado. Estávamos entrando numa reunião em Moreno, na Câmara dos Vereadores, você me deu o colete que tinha levado para trocar um pet, e aí a gente entrou e quando eu fui me apresentar como diretor social, você disse, é vice-diretor, e eu disse, é diretor social, e você, meu irmão, é vice-diretor, olha o seu colete. Quando eu olhei, você tinha trocado a minha tarjeta e a frente do meu colete. E eu perguntei o porquê daquilo, você disse, não, porque Paulo Paiva saiu, você vai ser meu vice-diretor. Passei um tempo como vice-diretor, e no dia que eu fui entregar a vice-diretoria a você, você veio com a conversa de que você queria antecipar de 2 para 1 ano, na data do aniversário de 1 ano do Solos Cristo, a ativação do conselho, para você ser conselheiro mais rápido do que preza o estatuto, que deveriam ser 2 anos, e você queria antecipar para 1 ano, e com isso efetivar o seu plano de que os 5 conselheiros seriam, entre aspas, 5 presidentes, um presidente para cada região. Quando você diz que o presidente é Jesus Cristo e cria uma condição para que você crie um conselho, antecipe para você entrar prematuramente no conselho, para exercer um cargo que, segundo você imaginava, seria superior ao colegiado, para mim está mais do que provado qual era a sua intenção, mano. Aí quando você se deparou com a rejeição no colegiado em que Rildo levantou a situação de que o conselho deveria ser um órgão consultivo e não deliberativo, foi votado, foi aprovado e o conselho passou a ser um órgão, como de fato é, consultivo e não deliberativo, você a partir dali mudou a sua conduta comigo, mano. Você mudou, porque você queria, como você vendia aí para todo mundo, e quem está me ouvindo aí, já escutou muitas vezes Siqueira falar, o conselho é o Senado e o colegiado é a Câmara. Você imaginava que o conselho estivesse acima do Senado, do colegiado. E, no entanto, quando o pessoal no colegiado falou que isso não seria realizado dessa forma, você ficou frustrado e você queria de volta o poder apenas pelo poder. E você começou o seu projeto de tentar me queimar, tentar denegrir a minha imagem
apenas por ser certo, justo e aplicar o estatuto. Reflita. Reflita. Eu não causei nenhum problema ao clube. Quem quiser que apresente provas que eu causei algum problema ao clube. Desafio aí, ó. Qualquer um dos senhores a me dizer se algum dia eu fui no privado dos senhores para fofocar de algum irmão, para falar de algum irmão, para fazer motim ou para criar contenda para o clube. Do contrário, muitas vezes fui no privado de alguns porque estavam causando ou entrando em discussões desnecessárias, e eu muitas vezes fui no privado dizer: meu irmão, pare com isso, deixe disso, isso não é necessário, não faça isso assim não, a gente não precisa disso, vamos nos unir. Porque a minha função era manter todo mundo unido, eu era a liga que unia. E unia de forma responsável, não era a liga que unia da forma de oba-oba, não. Então, preste atenção, preste atenção. Se for falar qualquer coisa de mim, eu sugiro que faça mediante a apresentação de provas. Tá bom? Porque eu não sou nenhum menino, não sou nenhum moleque, e tudo que eu fiz pautado no estatuto. Pautado no estatuto. Me admiro ver pessoas que teoricamente deveriam ser de reputações ilibadas, de um respeito, de um caráter imoral ilibado, compactuar com coisas desse tipo. Talvez seja porque não conhece a verdade dos dois lados. Só conhecia uma verdade, a verdade que você falou. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. A partir de hoje, 18, né? 18/12/2020, eu, Flávio Roberto, não somente estou me desligando da diretoria do clube, da Estadual Pernambuco, mas também estou me desligando completamente do Solos Cristos. Não faço mais parte do Solos Cristos Brasil, tá bom? Deus abençoe a todos. Firmeza na caminhada, que vocês reflitam, que vocês orem, que vocês curvem suas cabeças e entendam que vocês consagraram o clube a Cristo e estão brincando com o nome dele. Tá bom? Deus abençoe.